Tá bom? Então a gente vai falar hoje sobre educação personalizada. Por que a gente vai falar de educação personalizada? Porque me pediram. Não é por causa disso não. Me pediram. Mas tem uma razão de ser falar de educação personalizada, porque essa é a filosofia da educação que o caminho escolheu para que seja essa filosofia da educação que vai reger a escola. Por isso que eles me pediram para a gente falar um pouco disso, e como é um tema que eu estudo há muitos anos, eu vou poder falar um pouquinho, e a gente pode conversar, vocês podem perguntar se vocês quiserem, vocês podem discordar, enfim, né? Tranquilo. Eu acho até que tem muito homem aqui, que hoje tem Flamengo e Palmeiras, 4 horas. E aí eu falei assim, cara, homem não vai estar no negócio, tá pensando? Eu sou vascaíno, Vasco Fluminense amanhã, então também não faz, né? Porque esse cara não vai saber até as mulheres. Primeiro que é mãe que se preocupa com escola, homem não quer saber de escola. E depois tem jogo do Flamengo e Palmeiras, até tem muitos aqui, eu fiquei muito feliz. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho rápido de mim. Então, eu sou presidente da Associação Redonda de Populares de Niterói, que hoje tem 150 alunos. Eu sou decano de Educação e Família da Faculdade Mar Atlântico, que é uma faculdade nova, que tem 2 anos de existência, que tem diversos cursos de pós-graduação. Basicamente, eu só tenho curso de pós-graduação e eu sou responsável pela parte de Educação e Família da faculdade. De família, porque a gente tem uma pós-graduação em Ciências da Família, que não é comum no Brasil. Na verdade, tem uma universidade, a Universidade do Paraná, do Salvador, que tinha. E agora a Unitológica também tem alguma coisa. Mas até então não tinha nada. A de Salvador tinha e depois parou. Fora do Brasil, isso é muito comum, estudar família. Aqui no Brasil, na verdade, ninguém estuda nada. A gente é até no contramão, né, Wagner? Porque a gente está fazendo educação no Brasil, ninguém valoriza fazer escola, faculdade, estudar. Esse negócio aqui no Brasil que não vale muito a pena. Mas a gente estuda a família lá na faculdade e a educação também. Então, eu sou o senhor Neymar, e essa iniciativa que a Mayara falou, que a gente começou no início da faculdade. Na verdade, antes da faculdade existir, a gente já existia. Aí depois acabou pela faculdade. Nós já ajudamos a abrir 53 escolas pelo Brasil. Tá? Então, no mesmo formato que eu caminho, a gente ajudou a abrir 53 outras do norte do Brasil, lá em Boa Vista, até lá embaixo, no Rio Grande do Sul. A gente ajudou a abrir, enfim, ano que vem acho que vai ter mais umas 10. Tá bom? Então, enfim, a gente entende um pouquinho de fazer escola nesse modelo que está sendo feito, tá? Eu sou engenheiro de formação, fiz pós-graduação em pedagogia familiar na Argentina, porque no Brasil não tem. Atendo casais também, sou terapeuta de casais há 10 anos. Enfim, e falo um pouco sobre esses temas. Também sou casado com a Carol, e aí o último item que é o mais importante, eu tenho 5 filhos, tá bom? Tem 2 adolescentes ali, se eles quebrarem alguma coisa, enfim, não tem nada a ver com isso, né? Então, eles estão ali, acho que estão vivos ainda, estão com o carro ligado. Então, se vocês veem um carro ligado ali, fiquem tranquilos que ninguém está, acho que ninguém está aqui morto ali ainda, tá? Vamos lá. Então, antes da gente falar o que é educação personalizada, a gente tem que entender o que é educar. Por que a gente tem que entender o que é educar? Porque, pasme, hoje há uma questão. Hoje eu diria um pouco menos. Porque o mundo evolui muito rápido e evolui muito rápido em muitos aspectos. Mas, até pouco tempo atrás, a gente tinha que convencer alguém que a gente precisa educar uma criança. A gente chegou a um tal nível de questões sociais, filosóficas, que começou a se duvidar também se um ser humano deve ser educado ou não. Tá? Você dizer, pô, Marcelo, lógico, nós temos hoje um problema que é um problema de semântica, de sentido das palavras. Hoje, não basta mais eu falar uma palavra, eu tenho que explicar o que eu entendo por essa palavra. Exemplo, palavras assim, amor. Amor hoje é confundido com gosto. Eu amo, eu gosto. Daqui a pouco eu deixo de gostar. Eu amo, deixo de amar. Né? Em geral, eu entendi o amor como isso. Né? Liberdade. Liberdade é fazer o que vem na minha cabeça. Olha, quando eu tenho que explicar, de fato, o entendimento do que é amor, do que é liberdade, não tem nada a ver com isso.
Mas muita gente acha que é isso. É a mesma coisa que educação. Lógico, sempre se falou em educação. Nunca se deixou de falar de educação. Sempre se falou em educar. Mas a palavra educar, ela começou ao longo do tempo, da história humana, ela foi tendo diversos sentidos de educação, e muitos deles não têm nada a ver com educar. Quando a gente entra, eu não vou entrar no aspecto filosófico, histórico, porque não temos tempo. Mas hoje, como eu falei, até pouco tempo atrás, educar era um negócio tão complicado que até conceituar era difícil. Porque a gente entrou num nível de relativismo tal que eu não posso ensinar o meu filho algo que ele pode não querer aquilo no futuro. Como é que eu vou ser capaz, quem sou eu, para dizer o que é bom e o que não é? É confuso, não é? É confuso, é difícil até eu explicar isso para dizer, porque é extremamente confuso. Mas é esse o nível de confusão na cabeça das pessoas e dos teóricos. Porque, veja, se tudo é relativo e não existe uma verdade, cada um tem a sua verdade, o que eu vou ensinar para o outro? Não tem nada para ensinar. Porque, sei lá, ele pode querer fazer outra coisa no futuro, ele pode pensar diferente. Eu não vou ser. Eu vou fazer com que ele simplesmente ele, sei lá, sobreviva e sei lá o que eu vou fazer. É uma confusão. E é de fato uma confusão. Por isso que a gente vê o que aconteceu por aí, uma confusão sem fim. Se a gente vai olhar ao longo da história, até chegar nesse nível, a gente vai ver, até o século XVIII e XIX, se pensava de um jeito. Nunca se duvidou. Chegou no século XVIII, a coisa se confundiu toda, e aí se perdeu. Aí você vai ver que vai vindo ao longo da história, até chegarmos a hoje, várias teorias diferentes. Porque se perdeu o eixo central do ser humano. E aí a confusão é generalizada. Aí o que começou a acontecer? A educação ela começou a ser algo ideológico. Dependendo da minha política econômica e a minha política que eu quisesse, ela ia para um lado. Aí na Revolução Industrial, peraí, eu preciso de funcionário. Eu preciso de gente para trabalhar na fábrica. Então a minha educação é tecnicista, porque é forma técnica. Não me interessa se ele é uma pessoa boa, se ele pensa, não pensa, não interessa. Ele tem que apertar o parafuso. Eu vou formar apertadores de parafuso. Aí em outro momento, aí dá uma revolução na sociedade, não. Eu tenho que formar gente preocupada com o coletivo. Não interessa mais a pessoa. Quem é a pessoa? Não interessa. Interessa a maioria. O que o grupo de pessoas, o coletivo está dizendo. Veja, e assim vai. Não vai entrar em cada período, e as coisas, só para a gente entender um pouquinho como é que isso vai acontecendo na história. E no meio dessa confusão toda de interesses variados, porque se você pega o eixo central da coisa, de quem é o ser humano, tudo vale de acordo com o interesse, chegou no nível que as pessoas não sabiam mais. E a escola, nisso tudo, não sabia mais e não sabe qual é o seu papel. Veja, se o pai e a mãe têm dificuldade, ou tinha, porque esse movimento cresce absurdamente, não só no Brasil, mas fora do Brasil, de fato de um despertar dos pais e da sociedade, chegou no nível que a escola não sabe mais o que fazer. Como eu não sei o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Olha, eu acho que menos polêmico aqui é eu ensinar português, matemática, história e geografia. Porque aí, eu estou ensinando uma coisa científica para vocês fazerem uma prova depois. Que hoje o nome dessa prova é Enem. Tá? Então vamos estudar português, matemática, história e geografia. Não vou entrar em debate de uma coisa, de outra, o que é melhor e o que é pior. Tá? Então, a própria escola ela perdeu uma identidade do que ela tinha que fazer. Tá? Então, o que eu vou educar? Né? O que é educação? Aí pode passar. Pode passar, por favor. Tá? Educar, e aí a gente mostra.
é formar a pessoa integralmente, cultivando a capacidade de escolher e realizar o bem. Educar é ajudar a construir a liberdade interior. Isso é educação. Agora vocês pensem, uma escola hoje faz isso? Não, acho que também filosófico, né? Tudo bem, a gente vai chegar na parte prática, mas ainda está muito filosófico. Mas você acha que a escola hoje está preocupada em construir a liberdade interior de uma pessoa? Não está. A escola hoje está preocupada em ensinar português, matemática, geografia, ciências e sei lá, o que pediram no Enem. É isso. Ponto. Aí o resto, vai estudar tudo, o que é uma mentira. Porque o tempo inteiro a gente está formando ou deformando uma pessoa. O tempo inteiro a gente está influenciando uma ou outra. Ou eu estou influenciando. Marcela, você está nos influenciando? Lógico que estou. Óbvio. Toda relação humana é uma influência. Eu estou influenciando vocês e o rosto de vocês. Vocês não podem falar com o microfone, eu que mato. Não estou podendo falar nada. Tá? Mas o rosto de vocês está influenciando. Vocês me influenciam, eu influencio vocês. Então, o tempo inteiro é um jogo de. Não é jogo, é a realidade humana, é de influência. Entende? É igual outra palavra que eu acho muito engraçado, não tem nada a ver aqui, mas a gente vai comparar entre as duas. Dependência emocional. Ah, não, porque eu sou dependente emocional da minha esposa. É lógico. Mas é óbvio. Ah, por quê? Eu não posso ser dependente emocional de ninguém. Desculpa, então você não vive, porque nós somos dependentes emocionais do outro. Lógico. É óbvio que há uma dependência emocional. Lógico. Há uma dependência emocional doentia. Tudo bem, pode existir. Existe. Mas falar simplesmente nisso é bobagem. Dependência. O seu filho é dependente emocional da professora. Sabia? Se a professora faz cara feia para ele vai chorar. A tia fez cara feia para mim. Vai chorar. Mas seu filho tem algum problema? Não, ele é um ser humano, caramba. Ele gosta da professora. É isso. E qual o problema? E a mesma coisa. Se o marido parar de falar com a esposa fica triste. Porque é lógico. Não. Eu não sinto nada. A pessoa. Eu sou muito narcisista, né? A pessoa fica chateada comigo ou não chateada, para mim tudo faz. Não existe. Tem uma coisa errada no ser humano, meio estranho. Né? Todo ser humano é assim. Se alguém está chateado comigo, eu vou ficar chateado. Triste, quer ficar chateado comigo, sei lá. Se está alegre comigo, eu vou ficar alegre. Está alegre comigo. É assim, não é? Então, numa escola é igual. Como é que eu vou separar isso? Eu tenho uma filha de 15 anos, essa não veio. Ela é sanguínea. Se vocês entendem de temperamento, não é o tema de hoje que eu vou falar. Mas é uma menina mais arruadinha, mais preocupada não com o que está acontecendo. Então, minha filha, ela sabe tudo da vida de todos os professores e da matéria, sei lá, às vezes sabe tá? Então, se ela sabe da vida de todo mundo, que é o que interessa para ela, se a professora, sei lá, falou alguma coisa, qual foi o que o professor falou outro dia? Ele viajou para não sei aonde. Ela sabe para onde o professor viajou. A capital do país, primeiro viajou, ela não sabe. Mas para onde ele viajou, ela sabe. Enfim. Ele foi para o lugar tal e ele gostou. Pai, eu quero ir para esse lugar. O professor citou. O professor está influenciando, o cara falou somente. Na aula, sei lá, para a gente tinha a ver, que era o país que estava falando de geografia, ele citou. Eu quero ir para lá. Veja, que não há. Esse professor só está ensinando geografia, só não mesmo. Até conheço a pessoa, só não ensina geografia mesmo. Me citou por acaso. Aí minha filha pegou aquilo, o que ela aprendeu? Ela aprendeu que é legal para aquele país. Mas a escola tem que estudar por que não tem mais história de geografia? Porque assim mesmo a escola dos meus filhos mais grandes acham. Mas ela ensina outra coisa, que aquele país é legal. Mas não é isso que tinha que educar, a gente não está aprendendo. E caramba, e agora? Ferrou. Ferrou não. Educação não é simplesmente não passar o conteúdo o tempo inteiro na influência. O professor está influenciando a minha filha, principalmente essa, que é mais avó, mas o outro, que é mais concentrado, também. Se o professor está no bom dia, o aluno também vai ter dificuldade de aprender. Se a professora está no dia entusiasmada, vai ter mais vontade de aprender. Se a pessoa fala que tem preguiça para acordar de manhã, o aluno vai chegar com preguiça, isso não é normal.
Se o professor fala que enfim, luta para acordar e consegue acordar, o aluno vai achar também. Mas eu acho que tinha que ensinar. O professor está errado, ela não pode falar isso, gente, não tem como. Porque o professor não está errado, você falando isso, não tem nada. O senhor comentou que ele ia viajou para uma escola, porque a escola era legal. É que a influência é o tempo inteiro. Então, a educação, ela forma a pessoa como um todo. É integral. Não tem como eu querer educação uma parte. Não dá. Por quê? Veja, a comunicação humana, não é nessa palestra, tem uma palestra inteira de comunicação. A comunicação humana é muito mais o que eu vivo, demonstro pela minha vida, pelo meu olhar, no sentido do que eu falo. Então, o que o professor está falando na sala de aula é simplesmente um aspecto. O que você, pai e mãe, faz com seu filho falando é simplesmente um aspecto. E que na maioria das vezes é o que importa. Mas o que você faz, como você olha, como você se comporta, isso tudo vai dizer muito mais do que aquilo que você fala. Então a educação, ela sempre forma integralmente. Agora, a diferença numa escola que quer formar de forma integral é reconhecer isso e haver uma intencionalidade. Eu sei que tudo que eu faço educa ou deseduca. Eu sei, cheguei à conclusão lá que o Marcelo falou, que aquilo é verdade. Então, baseado nisso, o que eu faço? É isso. É isso. Entenderam? Que tudo que a gente faz educa ou deseduca, a gente está formando ou deformando. Então não tem que ficar em cima do muro e ser, como às vezes a gente acha que tem que ser neutro. Não existe neutralidade nesse sentido, por mais que eu queira ser neutro. Tá? Não estou dizendo até que não queira. Até quero ser neutro, mas eu vou estar. Às vezes mesmo sem querer, indo para um lado ou para o outro, indecisões. Porque na vida não há neutralidade. Na vida a gente está fazendo uma coisa para um lado ou está fazendo para o outro. Às vezes também acha que é para um lado e para o outro, também há. Né? Então a escola, assim como os pais, na verdade, em primeiro e depois a escola, tem que saber para onde o filho está indo. A escola tem que saber para onde o aluno está indo. E saber para onde um aluno está indo não é saber se ele tirou 10 em português e 0 em matemática. Não é isso. Ah, beleza, ele tem uma dificuldade em matemática, você está bem em português. Ok, eu espero. Umzinho. É importante? Mas entendeu? Saber se ele é agressivo, saber se ele bate nos outros, saber se ele é omisso, saber se ele é fraco. É muito mais importante. É muito mais importante. E isso, por isso que eu estou dizendo que a gente já está em 2025, a gente já está numa esfera um pouco diferente. O que os pais hoje querem para os seus filhos? Você sabe? É interessante, isso mudou também ao longo do tempo. No início, se a gente pensasse lá, no início do século XX, o que os pais queriam para os seus filhos? Eles queriam que ele sobrevivesse. Porque a mortalidade infantil era altíssima. Qualquer doença matava. Tuberculose, vá. Então, sei lá, o casal tinha 10 filhos, sobreviviam 5. Então, o meu objetivo é que ele não morra. Isso. Se ele viveu, graças a Deus também. Com o avanço da medicina, a mortalidade infantil, sobretudo da higiene, a mortalidade infantil diminui. Então, não basta sobreviver. Eu tenho que fazer alguma coisa agora com esse ser que está aqui. Então, eu vou fazer o quê? Ensinar ele a ler e escrever. Porque a maior parte da população é analfabeta. Então, puxa vida, eu vejo que há um diferencial naqueles que sabem ler e escrever. Então, eu quero que meu filho não seja analfabeto. E aí a grande vitória dos pais que eram analfabetos é que seus filhos soubessem ler e escrever. Eles estavam super felizes, eles iam ter a oportunidade de saber ler e escrever. Beleza. Depois, passou que os filhos tivessem mais anos na escola, tinha um processo de admissão lá do científico, do normal. Caramba, meu filho entrou, porque ele ia ter mais tempo de estudo, ele ia poder fazer um curso técnico, ele ia ter uma profissão. Olha que legal, ele ia ter uma profissão. Então, o objetivo dos pais é que tivesse uma profissão. E aí depois, começamos agora, na década de 90, 2000, final de 80, 2000 o quê?
o diploma. Meu filho ganhou um diploma. Primeiro da família que é doutor. Ele é doutor, ele é engenheiro, ele é médico, ele é advogado, é professor. Primeiro da família, então é aquela choradeira, né? Aquelas pessoas de felicidade, primeiro da família. Todo mundo tem diploma, né? Seja universidade pública, privada, EAD, comprei, sei lá. Todo mundo hoje tem diploma, tem 2, tem 3, alguns têm até 4 diplomas. Faz correção na parede de diploma. Resolve o diploma, resolveu todas as questões da minha vida. E aí ele se chegou à conclusão hoje, sabe o que os pais querem? Diante de tanto esse diploma, eu quero que meu filho seja feliz. Então, se ele tem diploma, já não me interessa mais. Se ele sabe ler, também já não me interessa mais. Sabe por quê? Porque mais da metade da população brasileira é ansiosa e depressiva. A maior parte da população brasileira faz uso de remédios, talvez muitos de nós aqui, por uma realidade que é o mundo hoje, né? Então, o que me interessa é que meu filho não seja depressivo, que ele não queira se matar, que ele não queira se mutilar. Isso que me interessa. Veja, se essa é a realidade hoje, e é mesmo, tanto que os pais falam hoje, eu não falo mais hoje, é que meu filho passa para o Enem. Não fala, mas já não é mais tanto. Eu quero que meu filho seja feliz. Geral que seja. Meu filho está feliz na escola, então tá bom. Essa hoje, enfim, eu falo centenas de paus. É isso que a maioria diz. Talvez seja isso que vocês pensem em casa. O que me importa é que meu filho seja feliz. Porque a gente fez tanta gente triste, tanta desgraça, que a gente fala, olha, não me interessa mais. Ele está feliz, eu estou bem, menos uma questão mesmo. E de fato, agora a escola está preparada para ajudar com que essa criança seja feliz, e a resposta está na construção da liberdade interior, porque o que nos faz feliz é quando a gente é interiormente livre. E hoje as pessoas são interiormente presas no seu egoísmo, presas no seu orgulho, presas na sua falta de autoestima, presas em uma série de questões internas. Por isso que os psicólogos hoje são milionários, viciados, então tem milionário. Porque eles vão, todo mundo tendo que ir lá para ajudar, né? Me ajuda aqui, que eu não consigo mais me entender como pessoa, porque ninguém formou essa liberdade interior. Então, qual é o objetivo do Colégio Caminho, em última instância? Formar a liberdade interior. Ah, mas isso significa que não vai se preocupar com o aspecto acadêmico? Não, minha filha, muito mais. Porque se eu sou livre e sei o que eu quero, eu vou estudar muito mais. Eu quero estudar, mamãe. Ah, mamãe, criança falou que eu quero estudar. Eu quero estudar. Eu não estou estudando porque me mandaram, eu estou estudando porque eu quero. E é isso que importa fazer. Porque quando eu estudo o que eu quero, tudo é diferente. Eu posso ter dificuldade, eu posso ter dislexia, eu posso ter TDAH, eu posso ter, sei lá, um monte dessas doenças que todo mundo hoje estão em moda também. Isso é verdade, então tem muito. Eu posso ter tudo isso. Mas se eu tenho essa força de vontade forte e eu sei exatamente o que eu quero, a coisa vai. Agora, quem está preparado para ajudar na formação da liberdade interior de uma pessoa? Pouquíssimo. Difícil, porque ninguém entende mais do que o ser humano, é uma confusão. Vamos lá. E eu só estou no primeiro slide e a gente ainda falta, caramba, só temos mais 3 horas. Vamos lá. Então, mas tem que, para formar a liberdade interior, nós temos que passar por 3 etapas. Primeiro, está pequeno, mas eu vou ler para vocês. Pela liberdade verdadeira, fundamentada na virtude que permite dominar a si mesmo, ou seja, que a pessoa tenha domínio de si. Eu consiga fazer aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. Não acontece com a gente diz assim, caramba, eu tenho que acordar cedo, porque é importante para eu malhar, eu tenho que fazer exercício e eu estou meio barrigudo, estou meio gordinho, então não dá, tem que fazer um pouco de exercício. Putz, vai dar uma preguiça de manhã. Pode ser chuvinho, então. Pode ter que acordar uma hora mais cedo. Eu nem gosto muito.
Veja, eu não sou totalmente livre, porque eu não consigo fazer uma coisa que eu vejo que é boa para mim, que eu tenho que fazer, mas eu não consigo, porque eu sou preguiçoso, eu não consigo acordar de manhã. Então, eu não sou livre ainda, porque eu não tenho essa virtude de ser menos preguiçoso, de ser forte para acordar. Não sou. Marcelo, eu precisava tanto dizer as coisas que eu penso, mas eu tenho tanta vergonha, tenho tanto medo. Ou seja, você não é livre, você não consegue falar aquilo que você tem que falar, porque você está atrás. Eu vou para o psicólogo me ajudar. Não tem problema nenhum no psicólogo, tá? Nenhum. Para ele me ajudar a que eu consiga falar aquilo que eu tenho que falar, que eu não consigo. Ou seja, eu não tenho a vergonha, eu sou tímido, eu não tenho a coragem, eu preciso da virtude da coragem. Né? Então, a gente vai vendo que eu vai fazendo livro, é quando a gente vai agir mais virtuoso. Tá? Depois do domínio da vontade, capacidade de escolher o bem, mesmo diante de outras opções. Isso que nos interessa um garoto, uma menina. Eu não estou ali para fazer o que a gente adestra uma criança. Você tem que fazer isso porque você tem que fazer. Não é isso. Eu não sei, tem militar aqui, eu trabalhei 13 anos como militar, mas veja, a forma militar tem suas vantagens, de fato, mas traz um problema que não é virtude ainda. Pode se tornar uma virtude, mas não é. Eu faço o que eu estou falando, se eu vou preso, se não. Entende? Eu chego cedo, não vou me mandar para a cadeia, sei lá, vou perder, vou ser expulso aqui, vou perder meu salário. Não é porque eu quero, não é porque é um domínio da minha vontade. Então eu tenho que ajudar para que a criança goste de estudar, ela goste de obedecer os pais, ela não beba porque ela vê que beber faz mal. Veja, até os 17 anos, meu filho tem 17, passou aqui agora, ele tem 17. Daqui a ano que vem, ele vai fazer 18, a responsabilidade é dele. Eu faço o que eu quero, pai. Não é assim. Esse crescer vai demorar alguns anos aqui para fazer. Mas poderia. O problema é meu. A escolha é minha. E eu vou dizer, a minha é sua. Se a pessoa foi adestrada a vida inteira e fez porque os outros mandaram, qual a opção que ele vai fazer no futuro? Não sei, ele pode escolher qualquer coisa. Agora, se eu ensino para ele o que é o bem e ajuda ele a escolher o bem, cara, não me interessa o que ele vai fazer na vida. Não me interessa a profissão dele. Isso tudo ele vai ver. Ele vai fazer uma boa escolha, porque ele aprendeu a escolher a coisa boa. Diante de sua fora de limite que a gente passa na vida, ética, ele vai fazer a escolha boa. Ou ele vai ter condições de fazer a escolha boa. Se vai fazer também, eu não sei. Porque ele também tem a opção de fazer a escolha má, mas ele vai saber o que é o bem. Porque ele aprendeu o que era o bem. Ele aprendeu a escolher o bem. E isso que ele importa. Domínio da vontade. Tá? Então, reprimir uma educação muito repressiva também é um problema. A educação muito liberal, muito solta é um problema. E a educação repressiva é outro problema. O que importa é educar para que ele faça as boas escolhas. E por isso eu digo não, porque eu tenho que mostrar para ele que aquilo não é bom. Mas eu deixo ele escolher, eu não amarro ele para dizer, você tem que fazer isso e acabou. Não, isso aqui está errado e é bom para você, então faça. Porque está errado. E dessa vez eu não vou deixar. Mas, se você quiser, mas o resultado é esse aqui. Tá bom? Entenda, filho? Vamos lá. Coração ordenado. Não só sabe escolher o bem, como ama o que é bom. Ama. Hoje a gente vê pessoas, coitadas, eles ficam até, às vezes, com pena. E tal é a falta de autoestima, então a pessoa como ela está entregada. Entregue as coisas. Não é que ela talvez não saiba o bem, mas é que ela não ama o bem mais. Ela tanto faz uma coisa com a outra. Você vê, ela é toda desordenada internamente, tadinha. Ninguém diz para ela, olha, eu acho que por esse caminho. Eu não posso nem dizer, né? Hoje em dia falar que é certo errado, não posso dizer para ela, não. Eu posso ser até preso. Inclusive, se a pessoa não gostar, pode achar, sei lá, que eu estou falando é uma coisa preconceituosa, cara. Na verdade, só te ajudar, né? Ajudar a entender o que está passando dentro dela.
Né? E isso a gente pode fazer. Como é que a gente ajuda a ordenar o coração? Primeiro, dizer o nome das coisas para as crianças, para adolescentes. Você está sentindo raiva, isso está sentindo inveja, isso você está sentindo é passageiro, isso. Né? Porque ninguém faz mais isso. Antigamente quem fazia isso eram as pessoas mais velhas, né? Que eram sábios, às vezes eram analfabetos, mas não era nada. Hoje em dia, os nossos avós, eles são da década de 60, são da Revolução. Eles também não sabem praticamente. Às vezes, né? Infelizmente, falta essa sabedoria. Então, tem que ser reconstruída também. É uma graça muito grande da família que tem um sábio, uma sábia, né? Sabe aquela vovó que reúne toda a família no almoço de domingo, que ela é sábia nas palavras? Falta essas hoje. Temos poucas, ainda temos. Aqui em Resende temos muitas, mas pelo Brasil afora tem poucas. Talvez sejam todos em Resende, mas quando Resende, poucas. Entendeu? E o que é a educação personalizada no futuro? Tá bom, então vamos no tempo e depois uma hora. Vai. A educação personalizada ela foi criada por esse senhor que está aqui, lá para a década de 50, 60. Tá? Ele nasceu em 1911, morreu em 1998. Ele foi o primeiro PhD em educação das universidades da Espanha. Tá? Então ele vai pegar o foco da DEM. Década de 50, 60 da educação era umas coisas muito doidas para lá fora. Muito doidas e algumas coisas boas também, não só de educação. Mas então ele vai pegar isso. E ele vai fazer, desde a década de 60 até a morte dele em 98, ele vai escrever um tratado de educação personalizada. Um tratado significa que ele escreveu, ele junto com outros, depois teóricos, da Universidade de Navarra, ele vai escrever 33 livros falando sobre esse tema. Ou seja, são mais de 15 mil páginas sobre esse assunto. No Brasil tem um livro traduzido dele, de 200 páginas. Tá? No aniversário a gente estuda muito ortodoxia hoje. Em breve, fazendo um merchandising, vou publicar algumas coisas, algumas obras que eles comentaram. Mas para vocês verem que é um tema riquíssimo, muito grande, e que há toda a fundamentação científica, teórica por trás. Mais uma vez, eu também não vou aprofundar aqui, não. Por favor, vai. Então, no Brasil, eu mostrei aqui só um desenho, só para vocês saberem onde é que tem escolas de educação personalizada. Para vocês terem ideia que não é, sei lá, da noite para o dia que isso aqui surgiu, sei lá, o Wagner que acordou de não tinha nada para fazer, resolveu fazer uma escola. Tá? Vai. Isso aqui é no mundo. No mundo pode passar mais um, não sai lugar? Assim. Então, esses são os países do mundo onde tem há mais de 60 anos esse tipo de escola. Na Espanha, as melhores escolas onde estudam os jogadores, os filhos de jogadores de Real Madrid, são essas escolas. Na Argentina, na Colômbia, no Peru, esses são os lugares que eu conheço. Portugal, as melhores escolas são de educação personalizada. Tá? Se vocês terem ideia, essas escolas lá de milhares de alunos. Tá? Então, para o mundo inteiro, muito mais de 24 mil alunos, 16 mil famílias, 2.500 profissionais, enfim, os melhores resultados no PIS, aí, Programa Internacional de Avaliação. Também escolas são escolas desse tipo. Só para vocês terem uma ideia, que isso não surgiu de agora, veio desde a década de 60 e está espalhado no mundo todo. Primeira coisa, aí o Vitor José vem para cá, vem esse livro, vem para cá. A educação personalizada não é um método pedagógico. Primeira coisa que vocês têm que entender, não é um método pedagógico sistematizado. É um estilo educativo que se apoia na consideração do ser humano como pessoa. Por que é educação personalizada? Porque o nome personalizado de persona, pessoa. Educação da pessoa. É isso. Em português, a gente tem uma ideia, eu vou falar mais no final, que educação personalizada é educação para o meu filho só. Né? O nome da é personalizado só para ele. Né? Ah, que bom, finalmente eu tenho uma escola só para o filho. Ele veio no mundo, agora sim ele está no lugar certo. O lugar que é só dele. Não é isso o nome. Personalizada de pessoa. Quer dizer que na sala de aula vai ter um ou dois alunos? Não.
você pode ter 20 alunos, você pode ter 25 alunos, mais de, tá? Você pode ter uma turma normal. Por quê? Desde que a professora, a escola, tenha um olhar por cada pessoa. O que é uma pessoa? A gente tem que ficar sempre voltando para ficar explicando tudo, porque hoje é complexo. O que é uma pessoa? Uma pessoa, né? Vamos mais aqui. Uma pessoa é aquela que não é o cachorro. Tudo bem, às vezes eu tenho cachorro que parece uma pessoa. Tá bom, beleza. Tem cachorro que é melhor que uma pessoa. Tá bom, é verdade. Tem cachorro que é melhor que uma pessoa. Mas não é isso. Cada pessoa, ó, tem dois também. Não, você só pode falar isso porque tem pessoas que não tem uma perna. Tudo bem, tem corpo, todo mundo sabe, ok? Não tem corpo. Tá, corpo, tem aquilo que nos faz da vida, que é uma alma, e tem o espírito. O espírito vai ter gente que vai dizer que não tem. Tá bom, mas tem. Tá, querendo ou não, vamos entrar nesse método aqui. Então tem o corpo, alma e espírito. Então, para eu educar uma pessoa, eu tenho que educar os elementos do corpo, eu tenho que elevar os elementos da alma e os elementos do espírito. É isso. E é isso que vai se fazer uma educação personalizada. Tá? Personalizar é destacar o sujeito de uma comunidade no qual os apelos de referência se diluem. Ou seja, o que me importa não é a turma. O que me importa é o Ítalo José daquela turma, é a Maria, é a Ana Clara, é a Letícia, é o Joaquim, é o Manuel. Cada um tem um nome, sobrenome, uma história. Ele me interessa, não me interessa a turma. Aquela turma, já viu o recursante de classe, professor? Aquela turma é trabalho. Só tem marginal naquela turma. Não me interessa aquela turma lá trabalho, tem marginal naquela turma. Quem é o marginal da turma? É o fulaninho. Mas por quê? Entende? Não é a turma que me interessa. O que me interessa são as pessoas da turma. Que estão, por acaso, reunidas no mesmo lugar, porque têm a mesma idade. Sei lá, em geral é a mesma idade. Vai ser, o agrupamento em geral é por idade. Mas sei lá, poderia ser por cor do cabelo, poderia ter um tipo de possibilidade, tá? Que eu estou inventando. Mas poderia ser por cor de cabelo, poderia ser, sei lá, por time de futebol, poderia ser lá o que for. Ou seja, a turma, que é por idade, que tem que ser por idade, não me interessa. O que me interessa é o aluno que está naquela turma. Ele me interessa, ele tem uma história, ele é um indivíduo único no mundo. Ele me interessa. Entende? Os apelos se diluem na confusão. Mais um na confusão, não. Um está agindo confusão para um motivo, o outro está agindo para o outro. Pode ser que não mesmo, mas são diferentes as pessoas. A educação personalizada, eu digo que é um olhar. É um olhar. É um olhar de quem? É um olhar da mãe, é um olhar do pai, é um olhar da professora, é um olhar do porteiro, é um olhar da Maiara, é um olhar do Wagner, é um olhar. É a forma como a gente encara e olha cada indivíduo. Isso é educação personalizada. Lógico, para isso tem uma técnica, para isso tem uma série de coisas. Para isso eu estudo, para isso eu me formo, para eu aprender a olhar. E esse olhar eu estudo. Né? É como eu vejo cada criança, adolescente na escola. É isso. O que eu tenho que fazer no meu profissional e no meu pai e minha mãe que é uma escola de educação personalizada? Calibrar o olhar. É tipo aquela maquininha que a gente vai no oftalmologista, que ele fica pensando. A melhor tá pior. A melhor tá pior. Não é assim, não sabe de uma. Então, eu fui a semana, não me lembrou. É isso, é calibrar o olhar. Se tá melhor, se tá melhor. Então é isso que é o Joaquim. Esse é o Joaquim. Para mim o Joaquim não era assim, não. Tinha uma visão meio distorcida do Joaquim. Aí passou um mês, a visão meio chachada, mentira, não é não. Tem que calibrar melhor. E é isso. E aí vai trocando óculos, eu estou com bia, eu estou com estigmatismo, agora eu estou meio daltônico, agora pegou bem, mas agora não mudou, eu estou mais velho, então eu tenho que trocar mais o óculos, é isso. É o olhar que eu estou tendo por cada aluno da minha escola, por cada filho. A nossa tendência é trabalhar no plural. Por que a nossa tendência é trabalhar no plural? Porque é mais fácil.
Veja, se eu trabalho no plural, em massa, se é em massa, eu não posso fazer nada. Por que é mais fácil falar que o problema é do governo? Porque eu não preciso fazer nada, eu não sou do governo, eu não sou presidente, não sou deputado, não sou vereador, eu não sou governo, não faço nada. Pluralidade. O problema, quando o professor fala, o problema é que essa turma não presta, o que ele está dizendo? Não posso fazer nada, é todo mundo, é a turma, não faço nada. É fácil. Na minha casa eu só tenho filho vagabundo. O que é fácil falar isso? Porque eu não preciso fazer nada, não preciso do meu filho, caramba. Essa empresa é uma porcaria. Quando eu trago o geral, é fácil, não preciso fazer nada. A empresa é uma porcaria. Por isso eu não trabalho direito, sabe? Se a empresa fosse boa, eu não trabalharia direito. Mas isso aqui é uma porcaria. Ninguém tem condições de trabalho. Por isso eu não faço nada o dia todo, eu fico na internet. O que for como é a tendência e pluralidade. No fundo, é a tendência que nós, todos seres humanos, tem de ficar na inércia e não fazer nada. É isso. E isso é o contrário de uma escola de educação personalizada. A Maiara falou que recebeu 250 currículos. Eu vou dizer para vocês, não sei se tem alguém que mandou currículo aqui. Quem trabalha com uma escola de educação personalizada trabalha mais que uma escola. E muitas vezes a escola está começando, não vai ganhar muito mais, porque está começando. Entendeu? Por que trabalha mais? Porque deve ser reconhecer cada um numa sala de aula no trabalho. Ajudar no foco, dá trabalho. Dá trabalho. Quem acha que é mulher, você vai matar seu filho, mas por que o pai tira uma escola de educação personalizada? Porque ele não está gostando? Não, porque ele é comprado, não diretamente. Ninguém fica te enchendo o saco, lógico, ninguém fica te dando a tua casa, lógico. Mas é que você sente. Caramba, na escola falou massacrando a ideia da importância da criança fazer tal coisa. Né? O cara não tô ali, deixa pra lá. Pô, minha filha me cobra, né, cara? Que a gente faça aquilo que ela aprendeu na escola. Não está dando muito trabalho, tem que tirar da escola. É tudo igual mesmo, fala tudo igual, tem que aprender a ler e escrever. Aí a gente vem, quando a gente fala, eu falei, é igual. A nossa tendência é essa. Tá? Na educação personalizada, a gente trabalha 5 dimensões. Tá? Isso lá que vai dizer quais são as dimensões que são trabalhadas na educação personalizada. A dimensão intelectual, que é o que toda escola trabalha, que é o conhecimento. Óbvio, que tem que trabalhar o conhecimento. Lá, né? Não dá. Essa é a escola também. A dimensão afetiva. Quem está desordenado nos afetos não aprende nada. Nada. Pode passar o dia inteiro massacrando matéria. Não aprende nada. Depois, a dimensão social, aprender a questão da convivência, que algumas escolas agora começam a se atentar um pouco isso por causa de problemas tipo bullying. E aí, não, tem que mexer um pouquinho no social. E também na afetiva. As duas últimas, ninguém trabalha, só a escola de educação personalizada, que é o aspecto da dimensão volitiva, que é trabalhar a vontade, eu querer. E o último é o aspecto da transcendência, que é mais do que religião. É religião, é um aspecto no sentido último, mas é muito mais do que isso. Muito mais. E falaremos sobre cada uma delas agora. Por favor, vai. Intelectual. Forma o juízo e o raciocínio. Então, uma escola de educação personalizada tem que ser uma escola de conteúdo que a gente chama de forte. Tem que ser. Por quê? Porque eles não querem formar a gente olha, querem formar a gente inteligente. Pela primeira vez na história, temos uma geração com QI menor que os pais. Por conta da facilidade das coisas, né? Google, internet. Então, intelectualmente, as pessoas estão mais burrinhas nessa realidade, né? A gente mesmo não começa a usar muito internet. Eu, outro dia, estava escrevendo um desses livros de interrogação, eu pedi ajuda, botando o ChatGPT para ganhar tempo. Mas o ChatGPT é muito burro. Assim, dá raiva, ela começa a xingar ele.
fofocar, tu é burro, você precisa fazer tal coisa, você vai contra a linha. Mas por que eu consigo chamar de burro? Porque eu estudei antes de me acho que eu sou alguma coisa inteligente. Agora imagina alguém que nunca estudou antes, não sabe, o ChatGPT. Aquele monte de proposição que ele fala, às vezes, se ele não for bem guiado, ele fala bobagem. Quem que vai reparar nisso? Quem? Porque todo mundo ninguém sabe nada. Então, antes de eu aprender a usar o ChatGPT, porque os alunos vão ter que aprender a mexer no ChatGPT, aqueles que acham que não, também estão errados, que vai usar, mesmo que você queira ou não, ele vai usar, ele tem que saber como vai usar, ele tem que entender as coisas. Então, pensamento profundo, reflexão. Volta aí, a pessoa é capaz de conhecer a verdade, de formar juízos, de argumentar e de buscar o sentido. Ela pensa. Eu tenho que ensinar a pessoa a pensar. Essa é meio óbvia, né? Claro, essa dimensão é meio óbvia. Vamos lá falar as mais difíceis. A dimensão afetiva. Os afetos são parte importante. Isso foi uma evolução. Aí você fala assim, não, o que era no passado é melhor que hoje. Não é assim que fala? Não é não. Nem tudo que tinha no passado é melhor que hoje. Não é não. Uma dessas coisas é dar importância para os afetos. Antigamente se formavam pessoas que eram muito ignorantes, que não tinham afeto nenhum, mas isso destruía as pessoas. Os afetos são importantes. Os afetos são importantes. Os sentimentos são importantes. Quando eles estão subordinados à razão e à vontade, eles são extremamente importantes. Não é que seja ruim. Ele é bom. Tá? O sentimento é bom. O sentimento de raiva, o sentimento de alegria, o sentimento de paixão. Tá? Todos os sentimentos são bons, desde que a gente saiba utilizá-los e canalizá-los para coisas boas. Até o de raiva. Vou passar nessa prova, tem que ser na base do ódio. Estuda e faça. Como é que o ódio foi bom? Forçou a estudasse na raiva e foi. Soube usar o ódio para passar num concurso público. Foi bom. Agora, eu tenho que ensinar ao meu filho que ele não sabe dar nome às coisas. Ele tem que saber o que é uma raiva, ele tem que saber o que é uma inveja, ele tem que saber o que é um orgulho, ele tem que saber dar um nome e saber usar aqueles afetos. Ele tem que, mas para isso eu tenho que conhecer. Como é que eu vou ajudar a criança se eu não conheço? E aí ele fica um problema pior, né? Como é que eu vou ajudar a criança? Como é que eu vou me ajudar? Repara que durante a aula, e é ser pai e mãe de uma criança, eu tenho que me resolver antes. É mesmo. Aí eu vou. Cansei de ouvir pais escolhendo o seu personagem e falar assim, meu Marcelo, eu também tive que aprender muita coisa para poder ameaçar meu filho. Graças a Deus, eu sou um pai. Que bom. Você é um excelente pai. Porque você chegou a essa conclusão. Tem muita gente que acha que é muito bom e quer que o filho seja igual a ele. Aí ferrou. Né? Não dá nada. Já está ruim com a gente. Você vai ter mais um igual a gente. Então, mais caro, né? Pelo menos no futebol, se for outro como eu, não vai mais comigo. Para que o sentir acompanhe o conhecer e o querer. Veja, eu sei o que é bom, eu quero o que é bom, mas é tão chato. Não, eu sei o que é bom, eu quero e é gostoso. Entende? Lógico que é importante em determinados momentos da vida a gente fazer coisas que a gente não quer fazer. A gente fica chateado, a gente fica cansado, não quer fazer. Mas quando o sentimento ajuda, não é muito mais fácil? Lógico que é. E é bom que seja mesmo prazeroso. Não tem nada de problema nenhum que o trabalho seja prazeroso. Tem que ser, inclusive. Agora, isso é formado. Eu formo os afetos. Eu atendo um casal há 10 anos. Marcelo perdeu a paixão. A paixão se reconstitui? Sim. Se me falarem que colocar no sentimento, eu não volto. Falar errado. É difícil? Começa a palavra difícil. Quando alguém fala para mim uma coisa difícil, eu falo, tá, daí, fácil, difícil. Beleza, é difícil, tá? Pronto, para você fica legal. Pronto, tá difícil. Tanto faz se é fácil ou difícil. Quem fala isso é porque a vontade é fraca. E aí o fácil ou difícil mostra se o pessoal vai fazer ou não. É difícil, tá fácil.
interessa. Volta. Mas você tem que querer muito em determinados momentos fazer muitas coisas. Mas é isso. Vamos lá. A dimensão social. A pessoa com natureza relacional é chamada comunhão. A gente não vive isolado. A gente não eremita. Às vezes dá vontade de ser. Né? Às vezes dá vontade de uma caverna e ficar lá sozinho. É verdade. Dá vontade mesmo. Eu também tenho essa vontade de vez em quando. Mas nós não somos. O problema é que eu faço isso, não tem ninguém tem nada a ver com isso. Mentira! Tudo que a gente faz, mesmo no âmbito privado, tem a ver com os outros. Porque a gente é um ser social, a gente interage com os outros. Não, mas eu estou triste quando eu bebeu. Cara, você está triste, seu amigo está triste, você está triste, a sua mãe está triste, você está triste, o seu vizinho está triste, você está triste. Mas você não queria que ninguém ficasse triste, né? Você não queria, mas você não é o ET, sei lá, o ET que vive em outro planeta que não fica triste por nada. Nesse mundo, você influencia os outros, é influenciado pelos outros. Desculpa, é assim. Então, mas eu faço porque eu quero, ninguém tem nada a ver com isso. Os outros têm a ver com isso. Desculpa, mas tem a ver com isso. Tá bom? Então, eu tenho que ajudar com que aquela pessoa, com os meus alunos aprendam a colaborar, aprendam a dialogar, aprendam a servir, a um ajudar o outro. Por isso que numa escola tipo Caminho, todo mundo tem um serviço numa escola. Aquele dia é responsável por apagar a luz, o outro é responsável, sei lá, para ajudar a professora a guardar o material. Todo mundo tem que servir um pouquinho. Claro, depende da idade e da capacidade do aluno. E ninguém é obrigado a amarrar para isso. Vai ser incentivado a fazer. Então eles fazem porque todos adoram. Toda criança quer fazer. Todas as crianças querem ajudar, todas as crianças querem servir. Mas ninguém às vezes dá oportunidade para elas e diz, não, deixa que eu faço. Tem a faxineira para limpar o chão, para você limpar o chão. Já viram aqueles vídeos japoneses? Eles japinha, eles têm que limpar o banheiro, isso é legal pra caramba, né? Mas vai fazer isso aqui no Brasil. Economizando. A limpeza, eu vou botar meu filho para limpar. Que absurdo. Também acho que precisa fazer isso, mas e se fizer? O Caminho não vai fazer isso não, tá? Pelo amor de Deus. Ninguém vai limpar banheiro. Vai fazer o que pode fazer. É só para ficar um pouco essa reflexão. A pessoa se reconhece pessoa porque é vista, escutada, acolhida e chamada pelo outro. Você sabe que uma pessoa de rua, a pessoa sente mais falta? Lógico, não está passando fome a comida, não vai beber. Mas você sabe que ela sente mais falta? Isso também é um experimento social que eu já fiz. E chamem ela pelo nome. Pessoa de rua não tem nome. É o mendigo, é o gordo, é o cachaceiro, é o drogado. Ele não tem nome. Quando você chama ele pelo nome, você devolve a dignidade. Veja, você devolve a dignidade para ele. Você fala o nome dele e ouvir alguém falando o nome dele, que ele não é um nada, ele tem nome. Ele é o João, ele é o Carlos, ele é a Maria. Não. Isso tem uma dimensão dentro de nós impressionante. Então o social tem importância. Lógico que se o meu amiguinho da escola está chateado comigo, ou se faz bullying, se os outros estão de papinho falando mal de mim, eu vou ficar chateado. É lógico que eu vou ficar. Não liga para isso não, é bobeira. Não liga para isso não, é bobeira, mas é bobeira, mas é importante. Então eu tenho que aprender a ajudar as outras crianças que fazem isso, não façam. Aquela criança que ela seja respeitada, amada, servida. Tá? É isso que importa uma escola de educação personalizada. Depois temos as duas últimas dimensões que são, você não vê mais, que é a dimensão positiva, que é a dimensão da educação, da vontade e da liberdade. Uma vez, uma escola de ensino médio, adolescente, 14, 15 anos, acho que foi no Colégio Catamarã, em São Paulo, que é uma escola de educação personalizada, tem há mais de 30 anos lá em São Paulo.
um tutor, porque aí no ensino médio, a tutoria que eu vou explicar para vocês, ela é feita direto com o adolescente, já não é mais com o pai. Não faz muito sentido. Tá? Então, cada adolescente tem um tutor. Em geral, é alguém que acompanha ele, um professor da escola, em geral, que acompanha ele, que eles conversam sobre temas ligados à escola e coisas da vida. E esse garoto, ele chegou para o tutor dele e falou o seguinte: Fulaninho, esse fim de semana, os pais da minha namorada vão viajar e ela vai ficar sozinha em casa. Eu queria ir para lá para ficar com ela. Entendeu o que ela queria fazer, né? Queria ir lá para ficar com ela. O que você acha? Que bom, né? Que bom. Os pais não sabiam. A mulher não dá uma. E aí é que toda a bagagem de educação personalizada veio no colo do professor. E ele apostou em toda a educação da vontade, da liberdade que foi dada. Falou assim, aí ele só respondeu: você sabe que é certo e errado, porque eu sei, né? Eu te acompanho desde pequeno. Você sabe, muito claramente na sua cabeça, o certo e errado. Agora chegou a sua hora de fazer a sua escolha. Faz. Faz nada. Tipo assim, não, você tá maluco, vou fazer seu pai hoje. E acabar com o garoto. Depois, passou uma semana, duas, ele chegou para o professor de novo: e aí, o que você decidiu? Eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu não fui. Isso é educação à liberdade. Isso é educação à vontade. Se vai construindo uma da noite para o dia. Quando a Maiara fala que ela vai abrir o primeiro ano, depois subindo ano a ano, é por conta disso. Porque às vezes, se você pegar uma determinada idade, não é que não dá para resolver sempre. Na nossa vida, ninguém é perdido, tudo dá para resolver sempre, em qualquer idade. Mas vai ficando mais difícil se você não trabalha essas dimensões desde uma certa idade. É nítido isso. Então, para começar, é muito nítido uma criança que estudou numa escola desde educação personalizada desde pequeno, de uma outra que entrou depois. Ela demora para entrar no ritmo, em algumas, de uma forma que não é que não consiga, mas é muito mais difícil, o empenho é muito maior. Porque isso é uma construção. O problema da adolescência não é a adolescência. O problema da adolescência é antes. Você está quase nos 18. Estão jogando baralho ainda. Saiu na porrada, a mulher está jogando baralho. Tá ruim. Os dois adolescentes. Então tá bom. Mas é a construção. Tá? É a construção. Para que eu tenha um bom adolescente, com o desespero do pai, eu tenho que começar hoje com o meu filho, tem 1 ano. Depois lá, recomeçar e vamos ver o que vai dar nisso aqui. Porque, poxa, se eu tenho uma boa relação, ainda dá para fazer muita coisa, sempre dá para fazer alguma coisa. Mas as coisas vão ficando mais difíceis, né? A liberdade é o poder de autodeterminar-se segundo a verdade. Eu, auto, me determino, não é o meu pai e minha mãe, não é o Estado, não é. Não. Eu me autodetermino segundo a verdade. Eu não tiro a liberdade de ninguém, eu ensino a usar corretamente a liberdade. É isso que eu tenho que fazer. Ele fazer bom uso da liberdade. Eu não posso tirar. Tá? Isso é uma ideia errada. Eu vou tirar a liberdade. Não vou tirar a liberdade, eu vou ensinar a usar. É muito diferente. E o último, a dimensão transcendente, que essa sim é ignorada aqui na potência. A dimensão transcendente vai trabalhar o lado espiritual da pessoa. O lado espiritual é sim dar a resposta principal da vida de todos nós, que é a pergunta do sentido da minha vida. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui no alto, no salão da igreja, uma palestra ou um colégio educacional? O que eu estou fazendo? Por quê? Você assistiu esse filme Missão Impossível, o último? Esqueci o nome. O último Missão Impossível, estava no cinema, no filme do Tom Cruise. Vou dar um spoiler de uma cena que para mim, eu assisti no domingo. Eu vou assistir. Que é muito legal, o filme é muito legal. Mas tem uma cena que é isso.
que é missão impossível, né? Eu sempre posso tirar, não sei o quê. Aí o cara lá tem que explodir, tem que desarmar uma bomba. Só que não tem escolha. Ou ele desarma a bomba e mesmo assim ele vai morrer, porque vai ter uma outra explosão, ele vai morrer. Ou ele sai correndo, se salva, mas tem uma explosão nuclear. Ele tem duas opções. Ele se salva ou salva a humanidade. É assim, né? Os filmes têm que ser muitas coisas assim. Mas a resposta da divindade foi em ocorrência do Tom Cruise falou para ele: cara, vamos embora. É amigo dele, vamos embora, não fica aqui. E ele vai responder: eu não posso. Eu nasci para estar fazendo isso que eu estou fazendo agora. Porque ele era a única pessoa acontecendo no mundo que tinha capacidade de desarmar aquela bomba nuclear naquele momento. Isso é o sentido da vida. Eu vou morrer. Desculpa, todo mundo vai. Novidade, não? Todo mundo vai morrer. Mas a minha vida foi feita, tudo que eu aprendi, tudo que eu desenvolvi para morrer fazendo isso aqui. Desarmar esta bomba. E eu não posso negar a missão deste mundo. Isso aí é isso eu estou falando, tá? Aí depois vocês vejam o fim. Tá? É descobrir. Trabalhar com excelência e descobrir o que você vai fazer. Que é muito mais que descobrir a profissão. Ora as bolas. Eu sou uma engenharia, eu trabalho com educação, não tem nada a ver. Cada vez mais a profissão que a pessoa vai se formar não tem nada a ver com o que ela vai fazer daqui a pouco. Se o sentido da vida está numa profissão, é bom. No qual você recebe diploma, eu digo. A profissão tem muita importância. Mas o diploma, você sai. Estamos ferrados, né? Estava falando aqui com o Fábio, ele formou engenheiro de computador. Entendeu? Sim. É muito mais. E hoje a gente vai para a escola e vai perguntar: o que você vai ser? O que você vai ser? Qual diploma você vai fazer? Qual é que você vai fazer? Eu desculpa isso. Beleza, vou fazer só. Você gosta de matemática, faz engenharia, você gosta de biologia, faz medicina, você gosta de português, faz, sei lá, direito. Esse é o sentido da vida. Está muito ruim, né? Se eu não tenho, qual é o sentido da vida? Para onde você vai? Você vai morrer. O que acontece quando você morre? Você fica com medo de inverno? Você vai para o céu? Você vai para o limbo? O que acontece? Cada pessoa tem que dar essa resposta. A resposta da vida depende da resposta que eu dou em relação ao que acontece depois da vida. Para isso, como é que eu educo? Eu educo não simplesmente na fé, porque eu vou educar na fé, que também a fé não é genérica. Ou eu educo na fé, e aqui eu vou educar na fé católica. Ou eu educo na fé católica, na fé islâmica, ou é na fé muçulmana, sabe a mesma coisa? Na fé judaica, na fé protestante, dependendo das linhas protestantes também tem, mas não dá para eu dizer que é tudo igual, não dá também. Eu tenho que dizer, e tem que ser claro com os pais: olha, aqui é isso, você quer, não quer, tudo bem, não quero, ter um filho em sala separado, muito bem, mas aqui é isso, porque também isso diz muito da identidade do que eu estou construindo, porque eu estou dando a resposta no sentido último. E a transcendência, ela tem muito mais ligado também à visão que eu vou ter do mundo, à contemplação. Hoje ninguém mais faz isso, porque a gente está o tempo inteiro com um problema na cervical, assim não. A gente está aqui. Ninguém sabe mais da árvore que tem, do pombo que está voando ali, se o céu está azul, está nublado, porque eu vou contemplar a natureza. Quando eu contemplo a natureza, quem tem crise de ansiedade, é isso que tem que fazer, né? Aí volta lá para trás, dá o celular, com ansiedade, faz aterramento, respira um ar fundo, voltar tudo a contemplação. Eu vou contemplar a natureza. O aluno ele precisa contemplar a natureza, porque a natureza é aquilo que dá referência a quem ele é. É a arte, a boa arte. Não é uma matéria, a arte. A gente fazia lá para passar, todo passava em arte. Né? A arte servia, sei lá, não sei o que entendi para que seria arte na escola. Até hoje, sei lá, tinha um professor, não sei, até hoje para fazer desenho engraçado, não sei. Nem isso eu aprendi, desenho mal para burro, sei lá, para servir, para perder tempo, não é isso. Porque não é nada. A arte é muito importante. Artes plásticas é muito importante, a música é muito importante. Todas as artes são muito importantes.
A gente está diante de algo que vai além daquilo que a gente pode ver. Entende? E é algo que pode só. A gente aprende a contemplar. A gente não consegue explicar. A gente se coloca diante do mistério. Existe mistério. Muita coisa não sei responder. A gente vê numa educação cientificista, onde eu só posso tocar aquilo que eu posso provar. Tem coisa que eu não posso provar, na verdade, a maioria das coisas eu não posso provar. E por mais que a ciência avance, ela vai avançar em determinado nível, ela não vai conseguir provar outras. E eu tenho que aprender a observar esse mistério também, além do estudo das ciências, óbvio. Eu tenho que olhar os dois. Tá? Então eu tenho que entrar na dimensão transcendente. E é difícil. É abertura infinita, ao absoluto, ao sentido último. Ignorar a dimensão transcendente é mutilar a formação humana e sua raiz, pois é nela que o homem descobre o sentido da realidade de si mesmo. Qual a palavra mais procurada no Google durante a pandemia, quando estava todo mundo depressivo, desesperado? Deus. Palavra mais procurada. Porque ninguém mais é educado no sentido transcendente. E agora, meu filho, o está pegando, descobri que eu vou morrer. Tem um vírus aí que está matando todo mundo. Eu vou morrer. E agora, o que acontece depois da morte? Me falaram que tem um tal de Deus. O que é esse tal de Deus? Aí eu deixo eu procurar no Google, porque o Google tudo responde e tudo sabe. É o meu Google. Como é que isso acontece na prática? Não é um nome bonitinho, como eu falei. Isso tem que acontecer na prática. E aí vem o desafio. Falar, memorizar, como eu falei até agora, foi fácil. Agora vamos para a prática. Primeiro, como é que isso acontece? Através de uma coisa chamada preceptoria ou tutoria. Cada um é olhado de forma única. Então a gente tem que ir para a escola, papai e mamãe. Papai e mamãe, não é vovô e vovó, não é o tio, não é, sei lá, o padre da igreja, não. Quem tem que ir é o papai e a mamãe, que vão conversar com o preceptor, o tutor que a escola definir, sobre aquela criança em particular, não sobre a turma que não presta. Tá? Aí o profissional vai trazer elementos e os pais vão trazer elementos também e vão conversar. Depois, formação de professores. Por quê? Porque a gente precisa aprender a vida toda. Então, uma escola mais personalizada, esse olhar é calibrado o tempo inteiro. Lembra que eu falei do oftalmologista? Que está com miopia, astigmatismo, não sei o quê. Então, o professor, ele estuda sempre. Por isso dá trabalho. Depois, formação de pais. Quando se matricula numa forma diga para você, pai, quando alguém for matricular, você faz o seguinte: bem-vindo, você, papai e mamãe, se matriculou na escola. Porque o papai e a mamãe se matriculam na escola também, não é só o aluno. Tá bom? Agora eu matriculei o moleque, estou tranquilo, vou fazer, eu vou para a praia. Não tem praia. Tá bom, vai comigo, vou para a praia. Vamos continuar lá, legal, né? Tem praia aqui? Ufa, tem que aprender geografia. Não, papai e mamãe são pais que participam de fato da educação. Na verdade, eles são os mais importantes. Então, eles também têm que se formar. Eu dava uma palestra, não tinha nada a ver com essa, um pouco diferente, para estudante universitário sobre educação de filhos, só para menino, homens. Aí eles falam, nossa, você tá maluco, cara? Porra, eu estou fazendo faculdade, eu não tenho nem namorada. O que eu quero saber de formação de filho? Deixa eu te dizer um negócio. Deixa eu te contar uma história que é muito importante para você que é agora. Tá bom? É engraçado, porque quando a gente vai ficando velho, vários desses que assistiram essa palestra são pais, né? E a gente fala, puxa vida, muito obrigado, porque eu aprendi lá atrás, sei lá, uma ideia ou outra. Igual vocês aqui. Gente, palestra, a gente pega uma outra ideia, tá? 10% é isso. Normal. Então, uma outra ideia, eu não quero ficar desses vocês. Na verdade, uma ideia só. Para matricular na escola. Uma ideia aqui. Depois, vamos lá, formação de pais. Depois, ensino de virtudes. Como eu falei, eu só consigo ser livre se eu sei fazer boas escolhas. Se eu tenho capacidade de fazer boas escolhas. Eu só tenho capacidade de fazer boas escolhas se eu estou apto para aquilo. Eu não quero xingar o guarda de trânsito.
Não quero xingar, não vou xingar, não quero xingar. Só tenho capacidade de fazer se eu sou paciente. Porque senão eu vou mandar ele para aquele lugar, porque ele guarda trans é sinônimo de engarrafamento. Então eu não vou xingá-lo, porque eu sou paciente. Agora, eu não quero xingar ele porque eu vou ser preso. Mas eu não tenho muita paciência. Ferrou. Tudo pode acontecer naquele momento. Eu vou xingar, mas eu não sei, vai depender da circunstância. A formação, quando a pessoa tem a virtude, não depende da circunstância. Eu sou paciente, independente da circunstância. E se às vezes eu sou duro, é porque eu quero ser duro. Não é porque eu fui impaciente naquele momento. Eu quis, porque eu achava que tinha que ser. Ok. Depois, vivência religiosa. Então, na escola de formação personalizada, se forma o transcendente. Então, se faz uma escolha religiosa, confessional, sim. Seja ela qual for. Conheço escola de educação personalizada, cristã, evangélica. Conheço. Mas é uma escolha. Ok. Aí temos outras questões envolvidas, mas não é em relação à educação personalizada. Preceptoria foi o que eu falei. Reuniões com pais e alunos, desenvolvimento plástico. Porque quando sai da preceptoria, sai com plano de ação. Um plano de melhoria. Vai ter que fazer alguma coisa aqui. Essa criança não vai comer feijão. É esse o nível da preceptoria que criança pequena. Criança pequena é diferente de comer feijão, né? Essa criança vai comer feijão. Você vai na minha casa só comer caldinho. Aqui na escola também só pode dar caldinho, tá bom? Não. Ela pode comer o carocinho também. Aí no caldinho. Vamos fazer o seguinte: o plano de ação é comer um carocinho só. Vai comer um carocinho em casa, vai comer um carocinho na escola. Tá bom? Papai. Mamãe, era papai da sua popó, né? Papai vai mais tem que vir mesmo, mandar, eu tô aqui, né? Não sei o que eu estou fazendo. Mas ela gosta tanto de caldinho de feijão, tão bonitinho com o caldinho de feijão, ela traz lá pela peneirinha. Ela vai lá para as cozinhas, pega a peneirinha, espremer, é tão fofinho. Mas não faz mal para ninguém, não, porque o ferro também está no caldinho, assim como o carocinho. Por que eu tenho que comer o carocinho? Minha mãe, é porque a criança tem que aprender a comer de tudo. E vai ter louco. E ela vai começar a aprender agora, porque essa é a fase, né? Imagina se ela está numa reunião de trabalho, ela só quer comer caldinho e tem um feijão. Mas ela é pequena, não está pensando em reunião de trabalho. Mas tem adulto com paladar infantil, só com McDonald's, né? Difícil. E tem gente que só come McDonald's, falei, bobagem. Eu também adoro McDonald's, né? Esse pessoal por vezes come McDonald's. Mas isso aqui não é preceptoria. Tá? Uma coisa que vem na cabeça agora, é isso. Entendeu? Plano aí. E tem que fazer o quê? Essa escola, porcaria, me obriga a dar casa de feijão para criança. É absurdo. Meu Deus, não vou falar isso mesmo. E vamos definir o quê? Um projeto de vida, dá trabalho, montar um projeto de vida para o meu filho, saber onde ele vai fazer, dá trabalho. Faça colocar na escola, trabalhar, ninguém é de ferro. Dá muito trabalho para a criança. Vamos lá. Resultados. Escola e pais atuando no mesmo ponto. Na escola, dando um carocinho, caso mental, desenvolvimento, enfim, tá igual. Projeto de educação escola, ridículo. Você vai passar a minha formação. É o quê? Eu não pensei que vai ser nada positivo. Vamos lá. Formação. Tem uma hierarquia. Primeiro lugar, na educação personalizada, quem é o responsável pela educação dos filhos? Isso. Alguém tem dúvida disso? Isso é óbvio. Não é óbvio. Eu digo hoje para todo mundo. Eu digo para os professores, eu digo para os da escola. Falem o óbvio. Por quê? Porque não tem mais nada óbvio. Vai ter gente achando que a responsabilidade pela educação do filho é a sociedade. Vai ter. Porque é mais fácil, gente. Eu também quero dizer que a educação do meu filho é a sociedade. Por favor, porque não trabalho. Depois, professores, depois alunos. O Vitor Merciolói dizia isso. Se eu trabalho bem os pais, os professores, os alunos vão bem. A
Aí isso ele dizia, por quê? Eu não estou numa faculdade, que cada um é responsável por si. Eu estou com educação com criança pequena, fundo 1, fundo 2 e médio. Então são todos menores de idade, todos em fase de formação. Então quem forma ele? Aí o professor. O professor aqui a gente pode expandir, tá? A escola inteira, não é só professor. Porteiro, sei lá, servente, todo mundo tem que dar uma palavra. Então vamos formar bem quem? Pai. Por isso que o pai tem que sentar e escutar um aluno falando aqui em cima. Por isso que tem. Tá? Porque se vocês estão bem, o professor está bem, está todo mundo alinhado, o garoto e a menina vão. Agora, eu foco em mimar a criança. Que é o outro. Tem criança, não sei se vocês lembram um tempo atrás, aqui é a zona de carro, né? Tinha um comercial, não lembro, acho que da Ford, não sei de quem, que era um comercial infantil. Tem a ver, caramba, comercial infantil. Vamos vender carro. Descobrindo que quem está escolhendo o carro é criança. Criança, ela fala, eu quero aquele carro, tá bom, mulher, compra esse carro, comprar o carro, comprar o chão, que é isso? Não pode escolher o carro. Porque tinha um ursinho de pelúcia na televisão, aí fica perguntando o pai compra. Mas é isso aí mesmo, né? Então, se eu formo bem pais, professores, também. Então, o plano treinado na melhoria das famílias, para ajudar no amadurecimento. Então, é papel da escola de educação personalizada ajudar na formação dos pais. É papel. E, por favor, ajudem e queiram ser ajudados. Né? É muito bom. Vocês sabem que hoje, um paralelo aqui, não pode passar, você sabe que hoje a escola e os pais são inimigos? Vocês sabiam disso? O pai, quando vai numa escola normal reclamar de alguma coisa, a escola já coloca um advogado do lado do negócio. Porque o pai vai para processar a escola e a escola vai para se defender. É assim. Gente, escola não é um restaurante. Não é a escola e hospital. Saúde e educação não são serviços como outro qualquer. Desculpa, mas não é. Não é um serviço. Aí eu estou pagando, eu tenho que cobrar. Não é. Lógico que você tem que cobrar. Lógico que você tem que falar com o profissional do seu veterinário correto. Mas não no sentido, tipo assim, eu estou te pagando. Tem até um que vai falar, meu pai que paga o teu salário. Não é a mesma coisa. É um serviço conjunto. Pai e professores de escola. Trabalham juntos. Não é um serviço que eu pago. Se você quer dar dessa forma, vai dar ruim para o seu filho. É a mesma coisa em saúde. Não, eu pago para o médico curar meu marido. Não adianta. Se a família não participa, o médico não vai conseguir fazer, ele vai ficar de bom humor, ele vai se tratar mal. Né? É aquela coisa da presentinha para a professora me dá melhor. Tem pai até que é mais malandro. Mais malandragem de pai. A turma se motiva para dar um presente melhor. Eu vou dar um presente igual para a professora saber o que tem. Que aí é tipo 50 que o cara dá ao garçom, o garçom passa ali primeiro. Então tem a mesma coisa que rola aqui na escola, dá um presentinho, eu com o nome, minha filha lá, a professora, tinha uma tia que ela dava 50 para a enfermeira tratar melhor lá no hospital. Vocês acertaram para ela fazer. E eu ainda tinha que trocar o dinheiro para ela, porque eu tinha que trazer no banco, tudo em nome de 50, ela dava 50 todo dia. Todo mundo queria tratar no hospital. Mas não é isso. Entende? É um serviço diferente. Não queiro. Desculpa, mas não, eu vou falar assim, porque não tem nada a ver com o caminho aqui, por isso eu posso falar. Não queiram processar a escola. Não façam isso. Não porque eles não vão errar, eu vou errar. E todo mundo erra. Eles vão errar, você vai lá, conversa e resolve. Agora não faz isso, porque acaba a relação de confiança. É a mesma coisa para a mulher, eu tenho que ter uma relação de divorciar, com a relação de confiança. Não, peraí, eu vou me precaver. E vai, a escola vai se precaver mesmo. E aí vai virar uma relação horrível. Vai ser reunião de ata. Vai para a reunião da escola, faz uma. Assina você, assina ele. Vai outra reunião, faz outra. Gente, é um saco, eu já vi isso muitas vezes. Centenas de vezes. O que a criança ganha com isso? Nada. É prejudicado. O professor fica com medo. O pai fica desconfiado de tudo na escola. Ficou. Não caiam nessa tentação.
Escutem, falem. Mas não ameaça. Entendeu? É péssimo. Não bota a criança como fica de olho no teu professor, hein? Fica de olho. Porque se chega nesse nível, ou a escola. Porque, veja, lógico que tem coisas graves, lógico que tem abuso, lógico que tem espancamento na escola, lógico que tem. Isso existe. Isso é coisa grave, mas tem que procurar autoridade, ponto. E aí é uma exceção. Agora, a maior parte das coisas não é isso. Porque eu não gostei de tal coisa. É porque esqueceu não sei o que lá. É porque a nota não foi justa. Gente, desculpa, mas nada disso é motivo para criar confusão. Não é. Se estiver vendo abuso, eu sou o primeiro a dizer, vai para o conselho tutelar. Vai para a polícia. Primeiro. Agora é coisa grave. A maior parte das questões que acabam com uma escola, que acabam com uma relação, coisas pequenas. Mas estão sempre fazendo isso, cara. Acreditem, estão tentando melhorar. A mesma coisa a escola com o pai. Eu peço para o pai fazer tal coisa, a mãe fazer tal coisa, não faz. Acredite, eles estão querendo melhorar. Mas às vezes não conseguem, sei lá, por qual motivo. Tá? Então a relação da confiança é tudo. Vai. Obrigado, Pai. E acabou o tempo. Então, vai. A formação de alunos em virtudes, transcendência, marketing, ação, psicológico. O professor tem que saber disso. Os marcos. O pai às vezes não sabe, o professor tem que saber. O que eu espero de uma criança de 2 anos? Quais são os marcos que ela tem que atingir? Tudo bem, o pai não sabe, mas o professor. A escola tem que servir como consultor educacional de vocês. Quem que você tem dúvida hoje que você pergunta? Sabe quem é que os pais perguntam? Pediatra. Pediatra não sabe. Pediatra sabe anatomia, sabe dar remédio. Ele não sabe fazer seu filho dormir. Ele não sabe fazer seu filho comer o feijãozinho. Ele não sabe. Ele vai, dependendo de alguns pediatras, vai te mandar para procurar quase. Se você for problema é meu, está morrendo? Não. Então não interessa. Quando estiver morrendo, você volta. É isso que o pediatra ele não aprendeu a fazer a pessoa ficar viva. Na dúvida. Ele vai dar calmante para a criança. Passo, eu vou falar da doença religiosa. Eu já falei disso. Pode passar. Olha lá, também entrar no caso da escola aqui, sacramento, oração. Mas não é transformar a escola. A escola não é a paróquia. Não é. Vai. E por último, não é educação personalizada. Fazer um tipo de comida para cada criança. Não é. Meu filho não gosta disso, ele não come em casa. Aqui também não quer que coma, desculpa. Mas faz parte de tentar para descobrir. Lógico que ninguém vai forçar, mas tem. Um profissional por criança, isso não é educação personalizada. Eu quero ter um professor, eu não sei, tem um aula, tem uma questão especial, é outra questão. Atender o capricho dos pais. Não, porque eu acho que o dia que está quente, a criança não deveria brincar no pátio. Por quê? Porque eu acho. Bem, o outro pai acha que tem que brincar no pátio, e ferrou. Entendeu? Não dá, é uma escola, não é a sua casa, lamento, tá? Mas se a criança tiver um problema de pele, ok, não vai, óbvio. Mas porque eu não quero, não dá. Mudar o ideal da escola para que eu vou mandar alguém. É isso que acontece na escola. Eu não gosto da coisa, aí não muda. Eu não gosto daquele outro, você mudou, aí não muda. A escola não tem um ideal. Você concorda ou não concorda. Ok. Não quero. Gente, a responsabilidade dos filhos é do pai e da mãe. Não é da escola. Se a escola não é boa para você, tira o seu filho da escola. Não fica reclamando da escola o tempo todo. Daí, não tem outra melhor, então para de reclamar. Se não tem outra melhor, fala de reclamar e faz daquilo antes. Reclamar não adianta nada. Entende? Tira da escola. A escola é uma porcaria. Bota no vizinho, agora o vizinho é pior, então para de reclamar dessa. E ajuda. Eles ficam reclamando de tudo, mas eu posso falar, se eu sou professor, eu tenho 5 filhos de escola. Então também dá vontade de reclamar, faço algo. Plantamos uma árvore para os outros aproveitem a sombra. Isso é uma escola. Escola não vê o resultado do seu trabalho. Educador não vê o resultado do seu trabalho. Ele vai morrer e o resultado depois é que vai aparecer. É isso. Pai e mãe, é isso também. Muito bem.